Bom, vamos seguir com a nossa série de bugs do Bitcoin e hoje a gente vai ver o bug CVE 2013-2292. Olha só, esse é o primeiro bug que a gente vai ver aqui que não foi resolvido ainda. Ele está ativo até hoje, o seu nodo Bitcoin está vulnerável a esse problema. Vamos entender o que é o problema, porque não é um problema tão grave assim, embora ele tenha recebido uma nota de criticidade de 7.8 aqui. Vamos entender exatamente o que acontece isso daí, né? Pois bem, vocês sabem, a gente está fazendo essa série de bugs do Bitcoin para entender aí a história do Bitcoin, o que aconteceu, quais foram os bugs, como eles foram corrigidos, o que tem. Até aqui, todos os bugs que a gente viu já foram corrigidos, então não tem nada que seja aplicável hoje em dia. De qualquer forma, é interessante a gente ver, porque a gente acaba aprendendo como é que o Bitcoin funciona, e também para nós que somos desenvolvedores preocupados com a segurança do código gerado, é sempre interessante você ver como esses bugs foram corrigidos, para a gente evitar levar esse mesmo tipo de problema no nosso código, né? Pois bem, então vamos entender o que é esse bug 2292 aqui, e vamos ver por que ele não foi corrigido ainda, e o que ele pode impactar, como é que ele funciona, né? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou ver com vocês aqui, na lista de vulnerabilidades do Bitcoin.it, todos os bugs para trás estão aqui, já estão corrigidos. Ou já está 99.99, 100%. 99.99 quer dizer que está praticamente corrigido, mas pode faltar algum detalhezinho, alguma situação especial que não está atendendo. Mas, para todos os efeitos, está 100% corrigido. Todos eles aqui, ó, Fix Deployment, todos eles já corrigidos. Agora, quando a gente chega aqui no CVE 2013, 2292, Fix Deployment 0%. Não foi mexido, esse bug não foi corrigido até agora, né? Vamos entender aqui, ele estava originalmente, ele foi colocado junto com 2272, 2273, 2292, 2293. Porém, os outros já foram corrigidos. Então, esse daqui, o pessoal está avisando aqui, que ele deveria ter uma outra ficha para ele, porque ele ainda não foi resolvido, né? Comentando aqui, eles ainda continuam, ainda está ali, né? Vamos entender qual é o bug. Então, esse problema foi levantado pelo Sérgio Damian Lerner, que estava fazendo algumas verificações de segurança para o Bitcoin na época. Lembra, 2013, aqui a gente está em janeiro de 2013 ainda, então em janeiro o valor do Bitcoin ainda estava baixo, mas no final de 2013 o Bitcoin deu seu primeiro salto, chegou a um valor bastante alto, chegou realmente a um valor significativo, né? Chegou a mais de $1.000, né? Passou de $1.000 pela primeira vez, na época subiu muito, depois caiu de novo, mas já foi a primeira vez que o Bitcoin passou a valer muito, né? Bom, então qual que é o problema aqui, qual que é a falha que ele apontou, né? A questão toda que ele descreve aqui é que um minerador, ele pode gerar um bloco, pode minerar um bloco, incluir nesse bloco uma transação não padrão. Como vocês sabem, as transações do Bitcoin, ela tem um padrão que basicamente divide o script em duas partes, o script SIG e o script PubKey. A gente já falou sobre isso em outros bugs anteriores. O script SIG é que verifica a validade da transação anterior, da UXTO, né, da transação não gasta ainda. Então você tem ali a chave privada, né, tem o envolvimento da verificação da chave anterior para permitir aquela transação, e depois você tem o script PubKey, que na verdade disponibiliza a transação para o novo endereço. Então é sempre assim, sempre dois scripts juntos, né? E o que ele está dizendo aqui? Ao invés de você ter a transação padrão, que é justamente essa verificação do script da transação anterior, que vai dar margem, que vai gerar as moedas, e a transação de para onde que vai mandar essas moedas, ao invés de você fazer essas duas coisas, você usa esse script para colocar na saída um monte de op check sig. Você pode colocar 200 vezes o op check sig, ou seja, você vai forçar o interpretador do script do Bitcoin a verificar 200 vezes a assinatura daquela transação, o que na verdade não altera nada, mas leva muito tempo, porque como é muito grande a coisa, vai ter que checar aquilo 200 vezes, ele pode levar 3 minutos até no final, ele descreve como é que você faz isso daqui, coisa e tal, e você pode levar até 3 minutos para checar essa transação, né? Você pode estar olhando aqui o op check sig, caramba, já tinha um bug com isso, né? Já tinha visto um bug com op check sig. Foi logo o segundo bug que a gente viu aqui, ó. O CVE 2010-5138, ele já tinha um problema desse tipo, de usar um monte de op check sig, justamente fazendo o nodo rodar várias vezes essa operação, e isso gastava energia elétrica e tempo, né?
A questão toda é, no 5138, que já está corrigido, isso era na transação. Então, quando você criava uma transação, repara, era muito mais fácil de atacar dessa forma, né? Porque criar uma transação é muito fácil. Eu posso vir aqui e criar uma transação. Eu vou botar uma transação aqui, eu faria essa transação mal formada, com um monte de op check sig, e aí para os nodos para onde isso for propagado já daria o problema. Esse ataque já foi corrigido, vocês lembram, a gente falou sobre ele, tinha lá contagem de número de op check sig e uma limitação de 10 na transação. A questão que ele está falando aqui não é mais na transação, é no bloco. Ou seja, você tem um bloco com uma transação que, em tese, já foi validada. Então, para fazer esse ataque aqui é muito mais difícil. Você tem que ser um minerador, você tem que conseguir minerar um bloco e querer atrapalhar a rede, né? E aí você geraria esse bloco que demoraria 3 minutos para ser verificado por cada nodo da rede. Então repara, são mais de 10 mil nodos de rede Bitcoin, cada um levando 3 minutos, ia gastar uma energia elétrica enorme, coisa e tal, com um ataque de DDoS, em última análise, de DOS, né, de Denial of Service, consumo de energia elétrica e tempo na rede toda, né? Então isso que ele descreve basicamente, o script PubKey teria um monte de op check sig. Op check sig, para quem não sabe, ele descreve aqui como é que é essa operação. Tem um gráfico aqui que mostra. É realmente uma operação bastante complexa para verificar se a assinatura daquela transação está correta, né? E então ele mandaria essa transação fazendo esse tipo de coisa, e isso demoraria um tempo grande, né? Pois bem, essa foi a colocação aqui do Sérgio Damian Lerner, né? Em seguida, o Gavin Anderson, que é da equipe de desenvolvimento, ele explica só que, olha só, o problema disso daqui é que, na verdade, não teria problema em si. Por quê? Porque a pessoa que gerou esse bloco, colocaria esse bloco na rede, esse bloco leva 3 minutos para ser verificado por cada nodo. Então o que aconteceria? Lembra que a cada 10 minutos tem um bloco novo. Se você bota um bloco que demora 3 minutos para ser verificado pelos nodos, à medida que ele vai propagando pela rede, vai ter um monte de nodo que vai começar a receber outros blocos antes desse. Então essa sua alteração é basicamente uma alteração órfã. Ela vai acabar sendo sobrepassada à medida que novos blocos forem minerados, entendeu? Repara como é que funciona isso, né? No Bitcoin você pode ter, por um acaso, vamos supor, por um acaso, 2 mineradores resolveram a charada ao mesmo tempo. Cada um propaga o bloco e então a rede acaba formando um Y, né? Ela formando uma divisão. Só que o que vai acontecer? No próximo bloco, quando alguém minerar o próximo bloco, ou vai considerar esse de cá ou esse de cá. Então, no final das contas, o próximo bloco vai resolver o problema, porque vai ter um lado da blockchain maior do que o outro. O seu nodo está acostumado com isso, quando ele vê, ele vai pegar sempre o maior blockchain, então vai descartar essa bifurcação. Repara que você criar um bloco que demore a ser verificado, ele vai fatalmente levar a isso, ou seja, antes dele ser verificado por todos os nodos, ele vai se gerar um novo bloco e esse bloco vai acabar sendo perdido, né? Porque lembra, cada nodo do Bitcoin fala com outros 10 nodos. A gente tem que chegar a 10 mil nodos na rede toda. Então o tempo que ele demora para isso propagar vai ser mais do que 10 minutos, já vai ter um bloco novo na rede. Ou seja, o minerador conseguiu resolver o problema e estaria dando um tiro no próprio pé, porque estaria jogando fora a própria recompensa daquele bloco ao fazer essa coisa que não tem lógica nenhuma. Então, veja, é um problema? É um problema. Ele vai causar perda de energia elétrica num monte de gente, um monte de nodo causando, fazendo esse monte de op check sig à toa, sem sentido e perdendo a transação. Mas aquele negócio, não é um ataque propriamente dito, porque não tem interesse nenhum. As únicas pessoas que poderiam fazer esse ataque, que seriam os mineradores, não tem interesse nenhum em fazer isso, porque elas preferem ganhar o Bitcoin da transação. Se elas fizerem uma brincadeira dessa, elas acabam perdendo essa recompensa do bloco, né? Que tipo de vantagem teria de dizer que um monte de gente ficou demorando o bloco para verificar e coisa e tal? Enfim, né? Aí por isso que esse negócio não foi resolvido. Ele está aqui, aí tem uma discussão longa entre o Sérgio Lerner e o Gavin Anderson, aqui falando em que o Sérgio diz que não, isso é preocupante, tem que corrigir, e o Gavin Anderson e outros desenvolvedores falando que, olha, na verdade não é tão importante assim, não é uma coisa crítica, o ataque não é crítico, não sei o que lá. E aí no final das contas ficou essa história, ficou esse bug aqui, esse CVE
2013, 22,92 sem correção até hoje. Nunca foi usado, nunca foi explorado. A chance de alguém explorar é muito pequena, porque, como eu expliquei, só um minerador poderia explorar isso. E se o minerador explorar esse tipo de coisa, ele vai acabar perdendo. Ele tem uma chance muito grande de perder a recompensa daquele bloco. Então, por que ele faria isso, né? Isso é uma parte que entra também na filosofia do Bitcoin, que é justamente a teoria dos jogos, né? As pessoas que estão envolvidas no Bitcoin, elas têm interesse que o Bitcoin continue funcionando bem. Ninguém tem interesse de quebrar o Bitcoin, principalmente mineradores, o pessoal que tem muito Bitcoin, coisa e tal. Então isso acaba sendo uma proteção adicional, além do código, né? Não é, portanto, um problema sério isso daí, né? Então esse é o primeiro bug que a gente encontrou que não foi corrigido, tá aqui, Fix Deployment 0%. Para não dizer que a gente olhou no código, lógico, no código não vai ter nada, porque ele não foi corrigido, como eu falei para vocês. Tipicamente estaria aqui nessa função checkblock, é uma das funções mais importantes de todo o código do Bitcoin, é justamente a função que o seu nodo aplica a todos os blocos que ele recebe. Então, quando ele recebe um bloco, ele verifica se aquele bloco é um bloco legítimo, né? Ele vai checar se o header do bloco está ok, se o POW foi feito de forma adequada, e depois ele vai checar os parâmetros do consenso e coisa e tal, vai fazer uma série de verificações aqui. E uma das coisas que ele faz é justamente verificar as transações. Então ele vai checar as transações, se aquelas transações que estão naquele bloco estão adequadas. E como que ele faz essa check transaction, em tese, ele rodaria o script SIG e o script PubKey para ver se está funcionando aquilo ali. E no que ele faz essa verificação é que ele demoraria um tempo grande aqui, tá? Não é alguma coisa que seja crítica, mas seria aqui que seria o problema. E como está bem explicado aqui na conversa do pessoal, a chance disso acontecer é muito pequena. Seria um ataque apenas de consumo de energia. O seu nodo ficaria lento? Ficaria. Ele receberia esse bloco, levaria 3 minutos para verificar esse bloco, mas depois disso ele bota o bloco na blockchain e acabou. Não tem mais efeito nenhum, aquele bloco entrou ali, não teria mais efeito nenhum, né? Então não tem possibilidade disso gerar um fork muito grande. Poderia gerar um fork, né? Geraria um fork porque, como esse bloco demora a ser verificado por todos os nodos, né? Ele acabaria demorando, poderia criar um outro fork, né? Um Y, né? na blockchain, mas rapidamente seria resolvido nos próximos blocos, não teria grandes problemas, né? Essa questão do fork na blockchain é justamente por isso que você requer 6 confirmações para ter certeza que o seu bloco, que a sua transação foi efetivada, tá? Isso é um ponto importante. Quando você manda uma transação no Bitcoin, ela vai aparecer aqui com um determinado número de confirmações. Então você vê essa daqui, já tem 1.605 confirmações. Quer dizer que já está 1.605 blocos para baixo na blockchain. Então já está certo, essa transação não tem como voltar mais. Se tiver uma confirmação, 2 confirmações, 3 confirmações, pode ser ainda que tenha um conflito de rede e isso acabe mudando, essa transação acabe mudando, né? Mas tipicamente isso é muito raro, tá? Depois da segunda, terceira confirmação já é difícil de mudar. Por via das dúvidas, eles falam de 6 confirmações para você ter certeza absoluta que o dinheiro está na sua conta, né? Tá aqui no seu nodo. Se você for mandar uma mercadoria, for fazer uma transação qualquer, é recomendável você ter pelo menos 6 confirmações na rede Bitcoin para ter essa categoria, essa garantia. E, de certa forma, é por conta de, entre outras coisas, esse bug 2292, mas também pode ser, como eu falei, da questão simplesmente de 2 nodos, 2 mineradores resolverem o problema basicamente ao mesmo tempo. Isso já aconteceu, tá? Isso acontece volta e meia, não tem problema nenhum, realmente bifurca a rede, depois ela é reencontrada mais adiante, coisa mais normal do mundo. Isso acontece o tempo todo, né? Então é isso aí, minha gente. É um bug sério, ele recebeu uma classificação alta aqui, mas a verdade é que é questionável isso daqui. Como você pode ver, havia realmente uma discussão grande entre o pessoal se isso realmente era um problema sério ou não, e de forma que até hoje isso não foi resolvido. E não é um problema, o fato é esse. Eu acho que eu tendo a concordar aqui com o Gavin Anderson que a chance disso aqui acontecer é pequena, e mesmo que aconteça, quem vai demorar 3 minutos para checar o seu bloco e pronto, né? Ou seja, gastou energia elétrica à toa, a chance disso acontecer é muito pequena.